Bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar com a Neo e com o Banco Pan. Muito prazer, eu sou Eduardo Salvio, eu sou diretor de vendas de Google Cloud no Brasil para o segmento de mercado financeiro, empresas de tecnologia e digitais. E eu vou estar comandando hoje esse bate-papo nosso aqui. O tema de hoje vai ser quais são os desafios que o mercado financeiro está enfrentando no momento atual, que não são pequenos, os desafios que a gente tem para adaptação e conforme as informações de qualidade pode ajudar nessas dificuldades e ações para mais resultados nesses tempos de crise que a gente está vivendo. Eu convido para esse bate-papo o Fábio Jabbour, que é o CDO do Banco Pan, e o Bernardo Meirelles, que é o diretor de vendas da Neoway. Todos nós estamos conectados remotamente, cada um em sua casa, já que estamos em plena quarentena devido ao Covid. E eu fico aqui contente de poder estar conversando sobre muitas transformações que eu espero que agregue, e faço o convite desde já para vocês mandarem as perguntas de vocês através do chat, para que a gente possa estar respondendo e tendo um tempo rico para vocês, que a gente tenha essa troca de conhecimento. E bem-vindos, Bernardo e Fábio, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Eduardo. Bom dia, Eduardo, obrigado, um prazer estar aqui com você e com o Fábio, vamos para lá. Maravilha. Antes de começar, eu vou explicar um pouco como que a gente vai fazer a dinâmica do nosso bate-papo. O Google Cloud e a Neo são duas empresas que têm a tecnologia como base, e a gente vai compartilhar com vocês um pouco o que a gente está trabalhando neste período, tentando adaptar nossas experiências para a realidade de outras empresas, e como que a gente pode tirar bastante insights do nosso bate-papo. A gente vai ter 2 polls durante o webinar, e um QR Code no canto da tela para que você acesse o formulário, preencha com seus dados e receba o material deste webinar depois. Atualmente, a gente está enfrentando diversos desafios hoje no mercado financeiro, e a gente vai abordar alguns deles durante a nossa conversa. Então, a gente vai falar um pouco de consumidor digital, onboard, análise de crédito no cenário atual, segurança nas transações, retenção de clientes, mudanças regulatórias. Para a gente conseguir abordar um pouco de tudo, a gente vai falar de ações e soluções para cada um desses desafios. A ideia hoje, antes de começar, eu queria saber como tudo isso tem refletido no Banco Pan, Fábio, se você puder compartilhar, e como que está sendo a adaptação de vocês nesse momento. Bom, novamente aqui, bom dia, né? Esse aqui é um cenário de muita mudança que a gente tem visto, né? E a mudança não é só comportamental, tem a mudança aqui de todo o ambiente do que a gente está vendo de Covid, que forçou uma maior digitalização, né? E tem junto uma mudança regulatória. Então, é um panorama muito dinâmico que a gente tem visto, e o PAN, acho que, fortuitamente, a gente já estava numa jornada de digitalização, né? O PAN, há 2 anos atrás, 100% dos contratos eram físicos, né? E hoje a gente já está com índice de digitalização muito alto. Se a gente for olhar, por exemplo, a utilização de veículos, a gente já está com mais de 90% de digitalização, que ajuda muito nessa jornada, e a gente está apto a seguir com mudanças e se adaptar a esse mundo novo. Maravilha. E Bernardo, e vocês, como que está esse momento atual? Legal, Salve. Bom, a Neoway, desde o início, a gente se preocupou muito com os funcionários, então a gente está 100% da empresa em home office até uma semana antes de ser decretada oficialmente a quarentena no Brasil. E a gente já adotou esse modelo pelo menos até dia 31 de dezembro. Então, a gente realmente quer que todo mundo esteja em casa, tranquilo, e possa ter os trabalhos condizentes com tudo isso. A gente tem tido reuniões semanais com toda a empresa para trazer diversas ações e o que a gente tem feito no quesito diretoria e estratégia. E também a gente lançou um programa já bem no começo da quarentena chamado Neoway for Goods, onde a gente fez um projeto visando diversas iniciativas sociogovernamentais, efetivamente, para conseguir ajudar o Brasil nesse momento. Um exemplo desses estímulos que a gente criou é o Estímulo 2020, eu não sei se todos que estão aqui nos ouvindo conhecem, mas é uma ação bastante interessante que está acontecendo hoje no estado de São Paulo, para realmente dar um estímulo um pouco maior para as empresas que estão precisando se reerguer nesse momento. É uma junção de diversos empreendedores e empresários brasileiros, e a Neoway tem participado muito no quesito informações para ajudar a análise de crédito, que na verdade não é um crédito, é praticamente um dinheiro financiado por esses empreendedores para realmente ajudar o Brasil a se reerguer novamente. Acho que é um momento único que a gente está vivendo, né? E a aceleração do consumidor digital é impressionante que a gente está vivendo. Eu estou vivendo desde 11 de março. E acho que, Fábio, se você pudesse compartilhar um pouco com a gente, um pouco de visão, como que o banco tem tratado o que a gente chama de pegada digital, né? Ou seja,
a mudança do comportamento digital, você falou que o banco fez nos últimos 2 anos, né, Fábio? Mas isso acelerou muito, né? E a gente está mudando, o nosso hábito como consumidor está mudando muito. A cada semana eu tenho certeza que são mudanças que a gente, como mercado, a gente está aprendendo. Como que você pode compartilhar com a gente um pouco da leitura dessa mudada, dessa pegada digital do consumidor que está ficando cheio de rastros, essa transformação que vocês têm feito? Eu acho que tem aqui em alguns aspectos, algumas dimensões para a gente abordar, né? A primeira é que a expectativa do consumidor muda, né? Então, o consumidor antigamente estava acostumado a ir para uma agência, abrir uma conta numa agência, é um processo lento, moroso, com muito papel, né? E hoje a gente abre uma conta em minutos, né? Eu recentemente fui abrir a minha conta aqui no PAN, sem fazer merchan, mas foi uma questão aqui que eu fiz em 5 minutos, estava com uma conta aberta, né? Então, tudo isso daqui, você tem uma aceleração muito rápida, e o que a gente chama aí a mudança da expectativa do consumidor, do tempo de resposta, do SLA, do tempo de serviço que o consumidor espera ser atendido, né? A experiência que o consumidor tem numa plataforma de streaming ou numa rede social, ele quer ter a mesma experiência de onboarding, de atendimento, ele quer ter no banco, né? Então, o PAN, não diferente das instituições financeiras, também se adaptou e mudou a oferta de serviço. A gente era tradicionalmente um B2B, né? E desde fevereiro a gente está operando uma plataforma B2C, né? Em que a gente oferece para o cliente uma experiência digital. Começou em fevereiro e estamos acrescentando muitos produtos agora na plataforma, e muito olhando o cliente, né? E a outra dimensão que vem é exatamente essa. Deixa de ser empresa e qualquer, não só empresa normal, o setor financeiro incluído nisso, a gente deixa de ter empresas focadas em produtos, né, e ter empresas mais focadas no cliente, ouvir o cliente, e essa pegada digital está em todo lugar, né? Então, a gente consegue entender, ver o que o cliente está fazendo, mas o cliente também consegue manifestar o que ele quer de maneira muito, muito clara, muito forte, muito transparente. Então, a relação de transparência muda para os dois lados. Eu acho que esse ponto que você falou do consumidor digital é interessante, que a gente fez uma pesquisa no segundo semestre do ano passado e exatamente ele falou isso. A expectativa, você falou da experiência de abrir rápido, 2, 3 minutos de abrir a conta, é interessante. Bernardo, se você puder compartilhar, ajudar um pouco, como que a Neo tem ajudado clientes como o PAN, como o Fábio, e como vocês podem ajudar mais o mercado financeiro para entender esses aspectos do consumidor, nesse momento que a gente está, nos desafios que o Fábio estava contando um pouco? Legal, Salvo. O que a gente tem visto muito no mercado, assim, uma grande visão desse consumidor digital, é o que a gente tem chamado e o que muito pouco acontece ainda no mercado, e a gente está trabalhando muito forte para isso, que é a junção de dado online com dado offline. O consumidor não é mais online ou offline, ele é online e offline. Então, efetivamente, a gente precisa juntar as informações que ele está gerando na web de alguma forma com as informações de quem é ele no mundo físico, digamos assim, para que a gente tome decisões efetivamente de venda, de que produto realizar e o que fazer efetivamente com uma análise de decisão de crédito e fraude. Só que quando a gente se depara com essa junção de dados online e offline, obviamente tem diversos desafios por detrás. Porque enquanto na web você tem um IP, no mundo físico você tem um CPF. Então, você juntar essas situações com tudo que está acontecendo no Brasil, novas legislações, etc., até que a gente vai falar mais à frente, é um grande desafio para qualquer um. E a Neoway tem conseguido, devido a algumas ações de estratégia, de Big Data e Analytics, juntar tudo isso em uma grande arquitetura e estratégia omnichannel para criar efetivamente essa estratégia 360. Um ponto que o Fábio muito bem comentou e que realmente é uma das grandes preocupações da Neo e quando a gente fala de Big Data, uma grande preocupação de Big Data, é a gente falar de velocidade. Não adianta a gente ter um dado assertivo, mas que demore 1 dia e meio para chegar na ponta. Não adianta, o consumidor não quer mais isso. O consumidor efetivamente está falando de milissegundos, está falando de ter uma resposta muito rápida efetivamente para todas as ações. Então, sempre quando a gente fala de APIs, fala de uma análise de dados efetiva para uma tomada de decisão no momento,
a gente está falando de trabalhar com latência de dados. A gente está falando com ter arquiteturas otimizadas efetivamente que consigam entender o que está acontecendo na ponta, fazer um matching de determinada situação, então cruzar um nome com um e-mail que uma pessoa deixa em um formulário da web, por exemplo, já transacionando um CPF por detrás e já conseguindo linkar uma renda dessa pessoa, conseguindo linkar se ela recebe um tipo de Bolsa Família para uma análise de PLD ou situações como essa, ou seja, juntar muito rápido o dado que ele está deixando de forma online com o dado que ele tem offline para realmente ter a tomada de decisão. Isso é efetivamente o que a Neoway está fazendo de mais profundo quando fala-se de consumidor digital, Salve, é juntar esse dado online com o dado offline de maneira assertiva para que se tome decisões rápidas e ágeis. Perfeito, Bernardo. Acho que temos muitas oportunidades, como bem o Fábio falou, na transformação que o banco está fazendo, né, do B2B para o B2C, e acho que você tocou num ponto, Bernardo, muito bom, que é juntar a informação do dado offline com o dado online, e a palavra mais importante para mim, velocidade. Se você não tiver nesse mundo do consumidor digital, que o Fábio bem falou, que a expectativa é diferente do consumidor. Então, se você usar as maneiras tradicionais que eu vejo ainda o mercado financeiro utilizando, e é legal ouvir o Fábio fazendo essa transformação com a ajuda da Neoway, eu acho que a gente tem muito que evoluir na parte de onboard, análise de crédito, redução de fraudes, com velocidade e assertividade para acertar o momento que o cliente tem. O que não falta é informação. Eu acho que foi bem posicionado por vocês, obrigado por compartilhar. Vamos para um outro ponto. Falando na parte de onboard, né, Fábio, se você puder compartilhar um pouco, como você tem feito o desafio de conectar ao mesmo tempo, né, o processo de simplificar o processo de onboard, que não é simples, que você está falando de criar a conta em 5 minutos, como acelerar a análise de crédito nesse momento complexo, né, que a gente está tendo um momento na economia complexo, evitar as fraudes no momento no mundo digital, porque o consumidor, que você falou, né, a expectativa dele, ele quer que abra uma conta igual ao Netflix, em 2 a 3 minutos. Você falou de 5, né, que você abriu. Mas o mercado financeiro tem outras características que para o consumidor não importa. Mas você precisa cuidar de onboard de documento, de análise de crédito, evitar fraudes, lavagem de dinheiro. Como que você pode compartilhar o que vocês têm feito nesse trabalho de otimização? Realmente acho que tem um desafio aqui, acho que tentar, né, quebrar esse problema aqui e fatiar em algumas dimensões, né? Uma é a experiência do cliente, né? Uma experiência que seja fácil, fluida, e que o cliente consiga entender onde que ele está em cada momento do onboard, né? Então, apesar de a gente falar de onboard como uma única, entender como uma única transação, não é uma única transação, é um conjunto de transações que estão agrupadas ali, e para a gente poder viabilizar para o cliente uma entrada rápida no banco, a gente tem que quebrar em várias etapas, mas isso tudo tem que estar fluido, tem que estar... Então, o primeiro componente é o UX, User Experience, né? Isso ele tem que ser feito, tem o tempo inteiro gente lá, aqui dentro de casa, né, preocupada em melhorar a experiência do cliente, fazer pesquisa, tanto pesquisa qualitativa quanto pesquisa quantitativa, de entender, mensurar tempo de transação, tempo de cliente, ver onde que a gente perde cliente, por que está perdendo. Então, isso é um pedaço importante no onboard, né? Junto, você entra a questão da fraude, né, que é uma grande preocupação quando vai para o ambiente digital, ainda mais no momento atual, em que a gente tem muita gente indo para o momento digital, né, inúmeros papers que a gente olha na internet, artigos falando que a aceleração que aconteceu em meses era o que se esperava fazer em décadas, né? Então, você tem muito mais gente e o fraudador querendo atuar. Então, para a questão de fraude, cada instituição tem uma abordagem, a gente tem uma abordagem bastante rigorosa e bastante preocupada em evitar fraude, então tem um pouquinho de um compromisso entre a privacidade do cliente, do momento de ele aceitar que a gente, por exemplo, faça uma verificação de geolocalização, que é um compromisso que o cliente tem que aceitar fazer, mas em troca a gente minimiza o risco de fraude, né? Então tem que entender esse lado aqui do trade-off entre privacidade, e acho que é uma coisa que a gente vai abordar aqui ainda mais hoje aqui na frente, aqui, né, junto com o LGPD, mas junto tentar minimizar a fraude e aí usar a tecnologia, né, para minimizar a fraude. Seja geolocalização, seja um reconhecimento facial, então tirar uma selfie checando o que a gente chama de liveness, né, que não é uma foto, né, não é uma foto de uma foto, a gente consegue ver que a pessoa que está tirando a foto é uma pessoa, né, nessa selfie, e comparar isso aqui usando, avaliar, por exemplo, poxa, essa foto aqui é de uma pessoa, e comparar, por exemplo, o documento, se o documento da pessoa está correto.
São etapas, quando a gente olha e fala nesse espaço de 3 minutos, 5 minutos, parece simples, mas tem um monte de coisa acontecendo. E a última etapa é o crédito, né? Um momento extremamente complicado, tudo que a gente sabia de crédito até antes da crise não necessariamente mais está valendo e continua valendo, e aí o que a gente tenta usar é o máximo de ferramenta possível, né? Então, voltar lá para a questão da jornada, antes a gente usava um birô de informação, 2 birôs, hoje tenta usar o máximo possível de informação, né, tanto o birô de crédito com a informação do restritivo, quanto pegar, por exemplo, a Anel, que traz informações diferentes, traz informação que a gente não tem tradicionalmente num birô de crédito, mas que ajuda a validar a pessoa, ajuda a validar a renda, né, uma estimativa diferente, uma visão diferente do cliente, que ajuda a diminuir o que a gente chama aqui na indústria financeira de assimetria de crédito, né? Hoje, boa parte da informação de crédito está nos grandes bancos ou nas grandes instituições, que tem boa parte do histórico das pessoas. E aí, junto com o Banco Central, com regulação, com o cadastro positivo, isso tudo tem sido aberto, mas o Anel, por exemplo, ajuda também trazendo uma visão diferente, complementar, que ajuda a ter uma visão melhor, não só de uma foto do cliente, mas da história dele. Né? A gente olhar só a foto hoje num momento de crise é complicado. A gente tem que olhar o momento da crise, às vezes o cliente tomou um tombo, mas ele tem uma chance de recuperar, e como é que ele se recupera se ele tiver um tombo, né? Tiver um momento difícil. Isso tudo tem que ser considerado na análise de crédito. Então, não é simples, não é fácil, não é trivial, mas tem que ter um conjunto de informação melhor. Pessoal, e aproveitando o que o Fábio estava contando, se vocês puderem mandando as perguntas de vocês pelo chat, eu agradeço, que é super importante a participação de vocês para a gente poder interagir, e a gente vai estar respondendo no final, então a gente vai estar interagindo com vocês para fazer o mais produtivo possível do tempo de todos aqui. Fábio, você tocou uns pontos para mim que são relevantes, né? E que eu vejo ainda que a gente tem muita oportunidade de melhorar, né? Você falou assim de tecnologias que você tem que fazer a parte de foto para você, a parte para identificar se é uma pessoa mesmo que está na foto. Então tem tecnologias com serviços cognitivos que você tem, tecnologias com OCR, tecnologias para machine learning para identificar os diversos documentos. Eu acho que você tocou num ponto, né, de buscar dados que você buscava antigamente, talvez de somente birô, e a Anel enriquece muito. Eu acho que tem muito que enriquecer. E para mim, na análise de crédito e na parte de fraude, cloud tem um potencial único. Porque a hora que você junta esse volume de informações maior para você fazer a pegada digital com o comportamento do consumidor, com a análise de crédito com mais variáveis, se você não juntar isso com um custo baixo de armazenamento de dados e alto poder de processamento, é isso que eu acho que junta, eu acho que é um diferencial único que, como nuvem, pode acelerar esse momento. Hoje ainda tem muitas variáveis, a Anel tem um volume de informações gigante, né? Daí aproveitar, Bernardo, se você puder complementar aqui, ajudar a gente a ir criando essa visão, esse bate-papo aqui, como que você tem ajudado o Fábio nessa missão no PAN? E além disso, o que você está vendo nesse ponto que o Fábio mencionou, né? O que você vê de potencial, o que o mercado ainda não está explorando, que você acha relevante que nós juntos, né, como nós fazemos parte dessa indústria de mercado financeiro, tem a honra de fazer parte nos últimos 26 anos. O que você está vendo, Bernardo, aí, como você tem ajudado o Fábio e o que mais que a gente pode fazer com o mercado? Legal, Salve. Eu acho assim, pegando bem o que o Fábio comentou, é muito similar ao que a gente está vendo hoje. Muito está se falando de onboarding, mas a gente tem que quebrar efetivamente as etapas do onboarding para criar efetivamente respostas e soluções de negócios. Tem algumas etapas do onboarding que a Nelway nunca foi e não quer ser especialista, como, por exemplo, um face matching, uma verificação de face efetivamente dessa pessoa, e dados que são mais de birôs, por exemplo. Só que aí, em contrapartida a isso, a gente começou a fazer parcerias com instituições que fazem esses trabalhos para ter isso numa visão de solução de onboarding como um todo. Então, desde a etapa de você sim fazer um face matching, só que nesse face matching, consequentemente, ele já te deixou um documento, seja um RG, seja um CPF, onde a gente já começa a coletar dados laterais a esse documento para agilizar esse processo de onboarding. Então, lá, ele colocou uma foto, colocou um documento, a gente já OCRizou, já fez um OCR desse documento, pegou o CPF dele, já estamos batendo em visões mais aí de AML e PLD, que a gente tem trabalhado muito forte com as instituições financeiras, por alguns exemplos, ver se essa pessoa tem algum tipo de processo criminal já decorrido contra ela,
se ela está recebendo algum tipo de benefício governamental, se ela é uma pessoa exposta politicamente, entre diversas outras informações que costumam fazer muito sentido nesse processo, mas, de novo, já agilizando, já desde aquele momento que ele enviou o documento, já tendo as APIs para que você tenha esse tipo de resposta. Depois, analisando um pouco de visão de fraude, o que a gente tem trabalhado muito em visão de fraude é o que a gente tem chamado de quiz de dados não comuns. Como o Fábio muito bem comentou, a Neoway tem dados que não são tão comuns. Como, por exemplo, eu sei onde a pessoa estava trabalhando em 2011. Eu sei se ela teve alguma empresa que não existe mais. Eu sei se essa empresa recebe ou recebeu algum tipo de benefício governamental, essa pessoa, né, no caso. Eu sei se essa pessoa tem ou teve algum tipo de processo judicial. Então, são alguns dados que muitas vezes não são comuns, se você é um fraudador, de você ter essa informação desse consumidor. Então, quando a gente acaba tendo um tipo de score de risco denominado nesse onboarding, essa pessoa acaba caindo para uma visão de quiz de dados, onde ela tem que responder a algumas verificações para vincular se ela é ela mesma. E o que é muito relevante, né? Para atendimento à legislação que está entrando em vigor, a gente conseguiu ter e conseguiu fazer a estratégia de ter todo o tracking de cada dado que está na nossa plataforma, garantindo uma grande auditoria de informação para as instituições financeiras. Então, se a gente está dizendo que determinada pessoa recebeu um benefício sócio-governamental em tal data, eu sei que eu fui em determinado website, em determinado momento, coletei essa informação, tratei de determinada forma e disponibilizei ela via a nossa plataforma ou via a nossa API. Então, gerando uma segurança muito maior para qualquer tipo de tomada de decisão. E, obviamente, minimizando o que a gente chama de falso positivo. Falso positivo existe, porque o Brasil, muitas vezes, ele não obriga ainda a gente ter CPF em grande parte das fontes que a gente coleta. Mas como a gente hoje já tem informação de basicamente todas as pessoas e empresas, a gente criou processos de matchings para conseguir vincular um CPF sem com que você tenha ele. E, óbvio, garantindo uma assertividade muito grande para que esse falso positivo diminua. E também com aplicações diretas, ou seja, quando existe um falso positivo, ao invés de a gente simplesmente reprovar ou aprovar diretamente, a gente entende que tem um risco desse falso positivo, leve para um analista. É onde muitas vezes a gente sim demora um pouco mais no processo de onboarding, cria um desconforto muitas vezes para aquele usuário, mas que por ser uma instituição financeira e por ela precisar da regulação, ela precisar ter isso de maneira muito concreta, às vezes faz mais sentido você derivar para uma mesa e efetivamente tomar uma decisão de uma análise mais direcionada e mais direta quanto a isso. E aí, quando a gente fala de crédito, que como o Fábio muito bem comentou, é a última etapa, né, desse processo, a Neoway começou a, de novo, criar variáveis não comuns. A gente criou recentemente algumas variáveis para tentar entender o momento Covid. Então, a gente foi atrás, primeiro das empresas, entender quais eram as empresas, que tipo de KNAI, que tipo de atuação, que tipo de porte das empresas tendem a ter um maior impacto diante do Covid e possivelmente ter maiores problemas. E como a gente tem um vínculo de funcionários por detrás dessas empresas, a gente conseguiu identificar também quem eram as pessoas físicas que possivelmente têm um maior impacto de renda nesse momento específico, mas que possivelmente podem se recuperar caso seja dado algum tipo de crédito com alguma performance diferente. Então a gente conseguiu gerar algumas informações, mesmo sendo um momento nunca visto antes, né, no Brasil ou no mundo, a gente conseguiu ter uma informação que é extremamente relevante para a tomada de decisão ágil e para saber efetivamente quem vai ou quem não vai passar em uma esteira. Maravilha. Acho que você está falando o volume de dados que a gente está tratando, né, a possibilidade de dados, a adaptação, conexão, correlacionamento de variáveis, né, evitar os silos de dados que a gente está conectando com a velocidade que a gente falou de pegada digital, e acho que é diferencial. Acho que a gente tem, eu vejo muita oportunidade para a gente trabalhar. A hora que eu vou conversando com vocês, fica mais interessante o que a gente pode fazer com o que a gente está comentando aqui. Fábio, na parte de mudança regulatória, você falou agora há pouco, né, e o Bernardo estava comentando de quantos dados a gente tem que capturar, a gente está vendo cada vez mais um desafio, né? A gente está vendo o COAF, com o Bacen, com diversas partes regulatórias, e isso é tradicional no mercado financeiro, tendendo definições por circulares, a 3978, na parte de PLD que a gente está falando, mas cada vez menos a gente tem menos tempo para fazer essa adaptação regulatória, né? E com desafios gigantescos para a gente fazer, né? Com volumes de dados, com prazo.
E a gente vê agora entrando na 3978, a própria LGPD que você falou, Fabio, de como a gente vai tratar essas informações que a gente está coletando, cuidando da privacidade dos dados do consumidor. Como que vocês estão vendo que essas mudanças vão impactar ou vão mudar no PAN? E como que o banco tem se estruturado sobre isso? E não é só isso aqui, tem uma infinidade aqui, né, uma quantidade gigantesca de leis, e aí tem lei municipal, lei estadual, lei federal, e a gente tem que estar o tempo inteiro acompanhando, monitorando. O time de compliance faz um trabalho extensivo aí para a gente mapear tudo isso. Óbvio que tem as mais importantes, as mais relevantes, que mais impactam o business, né? Então tem a 3978, que é uma de PLD específica. Então quando a gente fala, né, da indústria financeira, a indústria financeira tem esse requerimento que não tem lá. O Netflix não tem que fazer isso, não tem que fazer uma prevenção à lavagem de dinheiro, como tem que fazer o setor financeiro. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem que cumprir, tem que garantir, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a conhecer mais o cliente. Então, tem que usar isso como um benefício, né? Ou voltar lá para o ponto que abordou aqui um pouquinho antes, de linkar o mundo online e offline. Acho que isso é uma coisa que ele ajuda, né, você começar a olhar essas coisas. Em paralelo, o que mais tem de mudança regulatória em maio, então isso gera uma incerteza e gera uma dificuldade de aplicação, mas eu acho que é fundamental. É uma questão da gente dar transparência, não só setor financeiro, mas toda e qualquer empresa, dar transparência para as pessoas, e é uma parte de equilibrar o poder das empresas com o poder das pessoas. Eu acho que aí, quando a gente fala de data lake, de dado exponencial, tem um desafio de conseguir, imagina, um data lake que tem muitas informações de pessoas, mostrar o compliance, mostrar o que você tem do dado das pessoas, e coisas que vêm junto aí da lei se a pessoa pedir, você exercer o direito dela a pessoa poder exercer o direito dela de ter um dado dela apagado, ou ser esquecido, ou ser anonimizado. Então, isso é um desafio que vem em anexo. No PAN estamos bastante preocupados com isso e fazendo todos os esforços para adaptar os sistemas para que os consumidores tenham todo o direito e consigam exercer os direitos dele e saber o que a gente está fazendo com o dado. Ao mesmo tempo, quando você faz isso e faz isso bem, você ganha a confiança do cliente. Então, não é só uma questão de custo, de investimento, mas tem uma questão de você conquistar cliente com uma outra oferta, que não é só a oferta do serviço financeiro tradicional, mas a oferta de um relacionamento que você consegue investir nisso aqui. Tá? E eu acho que tem um outro conjunto de mudanças regulatórias importantes para a gente, não só esses daqui, mas que estão numa agenda do Banco Central de democratizar o crédito, voltando ao ponto que eu falei anteriormente da assimetria de crédito, que o Banco Central está muito preocupado. Então, tem a questão do cadastro positivo, e Open Banking, acho que e junto o Pix, se juntar esses três aqui, são mudanças relevantes aqui para o mercado financeiro, de democratizar. Estimativas da indústria só com cadastro positivo, a gente está falando aí de mais de 20 milhões de clientes ou de pessoas que poderiam ter inclusão financeira, que hoje não tem nem conta, são desbancarizados, não tem histórico de crédito, e são pessoas que hoje poderiam ter com o cadastro positivo, na hora que as informações do histórico de pagamentos dessa pessoa, do histórico de pagamentos positivos, seja de uma telecom, seja de uma empresa de energia, de qualquer utility, de água, gás, elas chegam e ficam à disposição para a gente poder complementar a decisão de crédito. Então, acho que é uma coisa que estamos bem ansiosos aí para que o cadastro positivo, a gente já está usando, já está fazendo teste de cadastro positivo, já estamos, em alguns processos a gente já utiliza, mas a gente está bem ansioso para que tenham cada vez mais informações. O cadastro positivo ainda está incompleto, tem informações de histórico financeiro das pessoas que vêm de instituições financeiras, e ainda não chegaram as informações de outros setores. Quando essa visão estiver completa, vai ser aí sim um grande impacto em democratização de dados e democratização financeira, acesso à bancarização de milhões de brasileiros. O PAN, que é um banco que foca em classe C, D e E, para a gente é uma coisa que a gente vê com muitos bons olhos, né, e poder prestar um serviço usando tudo isso que vai ter de ferramenta nova. Né. E o Open Banking também, né, ele complementa aqui com uma oferta de serviço novo, o cliente poder escolher. Então vai ter uma tempestade aqui, mas uma tempestade boa
as pessoas. A gente está muito empolgado com o momento atual. Eu acho que é impressionante, Fábio. Eu acompanho o mercado financeiro há muito tempo, né? Eu vi mudança de automação bancária, vi a mudança da implementação do SPB em abril de 2002, que a gente implementou, marcação a mercado, as crises que a gente viveu, que você está falando de Open Bank, do Pix, do cadastro positivo, né? O cadastro positivo ele sai de 7% de base negativada de consumidores, de cidadãos hoje no mundo, para ir a gente 70%. E isso leva, né, a um desafio gigantesco de como que você trata esse volume de dados, né? A ANEL tratando isso, facilitando, como que você facilita com esse grande volume de dados para os clientes nessa transformação digital. Eu estou super curioso, Fábio. Juro que eu acompanho muito perto o mercado financeiro, mas você fala, Salve, o que vai acontecer nos próximos 6 meses ou 12? Eu não tenho a menor ideia. Eu estou conversando e esse bate-papo eu espero que a gente possa estar compartilhando com todos aqui que estão participando. Não deixem de mandar as perguntas pelo chat, porque eu acho que nenhum de nós sabemos todas as respostas. A mudança, o que você falou, ela é muito significativa, né? A parte de Pix entrando. Então, Bernardo, se você puder ajudar a gente, né? Como que a ANEL está vendo nesse desafio que o Fábio contou, que eu vou vendo, eu vou tentando criar o quebra-cabeça aqui e não é simples a gente montar tudo isso junto, não. Como que você pode ajudar a gente aqui nesse papo, montar esse quebra-cabeça que está cheio de desafio aí? Legal, sabe? Cara, realmente assim, é uma situação bastante diferente, são muitas mudanças regulatórias. Eu não vi todas essas mudanças no setor financeiro, estou acompanhando as mudanças mais atuais, mas a gente vê elas acontecendo de maneira muito rápida e muito direta. A ANEL está muito animada, efetivamente, com essas regulamentações, porque a partir do momento que você é uma empresa que trabalha com informações, dados, de maneira extremamente séria, isso é extremamente benéfico para você e para a ANEL e, obviamente, está sendo muito bom. Porque a gente foi atrás de entender a LGPD de forma muito a fundo, realmente. A gente ainda não tem a Agência Nacional de Dados, e realmente é um problema, porque a autoridade, né, de dados, a gente realmente não consegue saber o que vai ser dito efetivamente sobre a lei, cada um tem seu entendimento, e óbvio, a gente está indo no entendimento da lei quanto a isso, e a gente entende que já estamos adequados à LGPD. Mas o que a gente fez efetivamente para a LGPD, aí eu vou pegar cada uma dessas legislações um pouco separadas para tratar cada um dos temas, a gente conseguiu fazer uma coisa que se chama de DPIA, que é muito usado na GDPR, né, na Lei de Proteção de Dados da União Europeia, de cada fonte que a gente coleta informação. Então, hoje a ANEL coleta dados de inúmeras fontes públicas, a gente foi analisar em cada uma das fontes qual era o potencial de risco devido à finalidade de dado que a gente estava coletando de cada uma dessas informações. Então, a gente tem hoje um DPIA, literalmente, para cada fonte que a gente coleta, dando uma segurança para os nossos clientes devido à finalidade que ele pode utilizar, porque eu não sei se todos que estão nos ouvindo aqui têm um conhecimento total da LGPD, mas um dos grandes fatores dela é a finalidade de uso do dado. Então, o mesmo dado que eu posso usar numa viés de compliance, de fraude, eu não posso usar num viés de prospecção e análise de mercado, por exemplo. Então, tem muitas situações como essa, mais complexas, e que a gente tem trabalhado muito forte para adequar. Quando a gente fala da 3978 do Bacen, efetivamente ela é uma lei que, para a gente, de novo, né, ela é muito relevante, porque ela trata de automação e inteligência de dados e de informações rápidas quanto à prevenção à lavagem de dinheiro. Então, a ANEL, como que ela se adequou? Ela foi verificar que tipo de informação a 3978 estava solicitando efetivamente para as instituições financeiras darem de reporte ao Bacen. Fomos atrás dessas fontes, já tratamos e coletamos elas dentro do nosso sistema, da nossa plataforma, e disponibilizamos essas informações de forma rápida e prática via APIs ou via plataforma para os nossos clientes. Então, a gente, de novo, conseguiu se adequar de forma muito rápida e usar ela muito a nosso favor. Quando fala-se do cadastro positivo, que também é um que eu particularmente estou muito animado, eu inclusive vi algumas matérias sobre os dados de telecom que estão entrando no cadastro positivo, e acho que isso realmente é onde vai dar o grande boom, né? Foi onde o cadastro positivo praticamente foi constituído para que trouxesse esse tipo de dado e realmente tivesse uma visão maior do que somente o mercado financeiro
por detrás. A Nelway, como não é um birô, a gente está fazendo parcerias com birôs para desenvolvimento de modelos diretos. Então, a gente hoje, por exemplo, tem uma grande parceria com um dos grandes birôs de mercado para que a gente colete esses dados, tenha esses dados dentro de casa e possa, de novo, em uma visão de Big Data Analytics, de informação efetivamente, gerar modelos mais assertivos e gerar estruturações de Data Lake, de Big Data bastante mais complexas e estruturantes para os nossos clientes. Então, a gente está tentando ajudar o mercado financeiro um pouco dessa forma, no que diz respeito a legislações, Salvo e Fábio, mas eu acho que realmente o que vocês falaram é muito relevante. Está mudando toda hora. Então, se a gente não tiver muito a par e muito direcionado a isso, a gente vai acabar ficando para trás. Quando fala-se de LGPD, a gente sabe, a gente já não sabe, vai ser agora, vai ser em maio, o que vai acontecer? A gente colocou todo o investimento como se ela fosse acontecer agora, já tendo certeza que isso está acontecendo, porque se a gente deixar para a última hora, não dá tempo, efetivamente, de a gente se adequar e ajustar tudo que é necessário e tudo que a legislação está pedindo. Perfeito, Bernardo. Eu sou fã incondicional de como vocês tratam, usam a tecnologia com dados para legado, né? Então acho que a gente pode ver alguns exemplos e o que você falou tem muita coisa para a gente fazer. Tem muita coisa e acho que essa habilidade que você estava contando, Bernardo, de como que você conecta, como que você valida os dados, como que você classifica, como que você simplifica os dados para o Fábio poder tratar no PAN, para gerar uma experiência para o consumidor, juntando as informações offline e online, tirando o poder de nuvem, para tratar a melhor experiência, né, Fábio? Você falou de classe C, D e E, que é um lugar que o Brasil precisa investir muito na parte de crédito, simplificar, tratar bem o consumidor, que é a base, é o coração do nosso país para a gente subir nossa economia, disso daí. Então, acho que tem muitas mudanças que estão ocorrendo do lado regulatório, né? A gente falando de cadastro positivo, de Open Bank, eu estava lembrando da CERC aqui, na parte de escrituração de recebíveis, duplicatas, você falando de informações das empresas de telecomunicações, vai juntar um volume de dados avassalador. Então é bom, muito bom falar com o CDO, que tem, não é só CDO, né, que trata os dados, mas com o marketing, cuidando do cliente, com uma empresa digital como a Nelway, né, da gente ver como que a gente vai enfrentar. Acho que tem muitas possibilidades, eu tenho zero de dúvida quanto que, ouvindo vocês dois e juntando com o que eu tenho visto das tecnologias que a gente tem trabalhado junto aqui, que a gente pode fazer realmente a diferença no sistema financeiro. Acho que a gente tem muito que inovar, simplificar, encarar esses desafios, o que o consumidor quer, por mais que a gente tenha os aspectos de mercado financeiro, eu tenho zero de dúvida que a gente juntos a gente consegue inovar, né? E assim a gente vai chegando ao fim deste webinar. Queria agradecer muito, Fábio Jabbour, pela participação. Obrigado. Para mim, eu falo que obrigado pela oportunidade de estar aprendendo com vocês, que eu acho que é uma delícia estar aprendendo com o Fábio, com o Bernardo, que gentilmente vocês toparam participar junto conosco desse bate-papo para compartilhar o momento que vocês estão vivendo, os conhecimentos, as experiências, os insights que vocês estão vendo que a gente pode ajudar. E agradecer quem está junto aqui presente. A gente vai estar indo para a parte de perguntas e respostas que vocês mandaram pelo chat para a gente e que acompanha até aqui. A gente já fica o convite. A gente vai continuar essa série de conversas, porque a indústria está mudando toda semana ali numa coisa, e a gente tem que observar essa velocidade da mudança do comportamento do consumidor. Se eu puder juntar aqui o que a gente falou de offline e online com dados, o consumidor está mudando. E se a gente não observar o que muda a cada semana para a gente planejar e ter uma reação rápida, eu acho que aqui fica o grande ponto, se eu puder fechar, do que eu tenho aprendido. Obrigado pela participação de todos. Por favor, preencha a pesquisa de satisfação. Para a gente é super importante a gente ver se a gente está atendendo o que vocês esperam que a gente leve de conhecimento, compartilhe e a gente aprenda junto. Obrigado, Fábio e Bernardo. Bom, obrigado, Salve, obrigado, Fábio, pela conversa que a gente teve. Realmente, como o Salve falou, é um aprendizado estar escutando um pouquinho de vocês dois. Queria agradecer, muito honrado de participar aqui. Mesmo estando aqui, né, acho que cada vez que a gente participa de um evento, já está ficando rotina a gente participar de eventos remotamente aqui, mas acho que é mais uma prova de quanto a gente tem para evoluir, de como é um mundo novo e como a gente está se adaptando, né? O que o Eduardo falou, o cliente está se adaptando, é um cliente diferente, e eu acho que só nesse bate-papo aqui eu aprendi muito e já comecei a ter um monte de ideia aqui de coisa que dá para fazer, de coisa nova, e cada vez que você conversa tem mais uma ideia aqui, já vou ligar a Bernardo aqui de ideia nova para a gente implantar por no ar. Mas, de novo, um prazer estar aqui, obrigado.
Acho que você fez super bem, né, Fábio? A gente está aprendendo constante. Obrigado e vamos junto nessa jornada de aprender junto e a cada semana tá inovando. Obrigado, pessoal.